Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vou atualizar aqui vocês em tudo o que está ocorrendo aí no mercado, né? Com essa loucura aí de guerra, juros, enfim. Vamos lá então. Bom, DI fez aquilo que a gente estava de olho, né? Ele veio, buscou aqui o primeiro alvo do mês, faz pullback na região rompida aqui na linha vermelha, ativa o fundo duplo, rompe, faz pullback e confirma para ele buscar o nosso primeiro alvo. Buscou ambos os primeiros alvos, né? Tanto do semanal quanto aqui do diário, tá bom? Então, ele está indicando que tem chance de dar continuidade, né? Se ele romper ambas essas regiões aqui do 14,13 e 14,21, ele indica que ele tem chance de ir para o nosso 14,52, tá bom? Vamos ficar de olho aí. No diário ele já está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Indicando tendência de alta. Aqui é só esperar, né? Ele rompeu o máximo anterior aqui. Vamos ver então se na abertura aí dessa semana ele vem, faz um pullbackzinho para tentar romper e buscar alvos maiores, tá bom? Mas aqui de antemundo o nosso DI, o nosso juros é tendência de alta, né? Ele está indicando que ele vai subir. Vamos olhar agora nosso índice financeiro. Bom, o índice financeiro ele deixou uns pontinhos, né, para pegar ali o nosso primeiro alvo desse pivôzão que eu projetei para vocês do mês. Tá fazendo um pullback um pouco mais agressivo, tá? Testando regiões importantes, né? Testando esse suporte aqui, junto com o nosso segundo alvo, tá? A média de 20. Então vamos ficar de olho aí nessa região, uma região muito importante que pode segurar o preço, tá? Mas eu acredito que ele vai dar continuidade ali para tentar buscar o nosso último alvo, já que o nosso DI está em tendência de alta, né? Enfim, tem correlações diferentes, né? Inversas. Vamos olhar agora nosso índice Bovespa. Bom, galera, então nosso índice Bovespa tocou o nosso último alvo, né? Exatamente do pivôzão projetado aqui do mês, certo? Assim que tocou o último alvo, derreteu. Então, vou apagar essa região aqui, né? Esse último alvo. Tracei a nossa retração de Fibo para a gente ficar de olho agora nessa correção, nessa possível correção mais agressiva que vai acontecer, né? A gente tem então nossa primeira retração junto com média de 21, né? O último alvo aqui do diário que eu projetei, então, enfim, vamos ficar de olho. No diário, ele já mostra o início de uma tendência de baixa, né? Mostrando que ele vai começar uma correção um pouco mais agressiva, topos e fundos descendentes, tá bom? Já pegou o primeiro e o segundo alvo dessa estrutura projetada, né? Ele por poucos pontinhos, né? Ele não tocou o nosso segundo alvo, então vamos ver aí se nessa semana ele vem e faz pullback aqui no primeiro alvo para aí sim dar continuidade e tentar buscar alvos mais longos, né? Tentar até buscar nossa retração aqui, nossa primeira retração. Mas para isso ele precisa romper aqui nosso segundo alvo, né? Então vamos ficar de olho aí nisso. Bom, já que a gente já olhou os índices, né? Perdão, vamos começar a olhar as ações aqui. Bom, começando pela Braskem, né? Que eu tinha mostrado para vocês, né? Que estava falando que ela estava muito bonita, enfim. O que ela fez aqui? Pegou ambos os alvos, né? Tanto o primeiro quanto o segundo aqui, da estrutura menor quanto da estrutura maior, tá bom? Aqui ele começou a fazer uma retração, retração não, né? Um pullback mais agressivo, mas olha o volume, né? Aqui a gente ainda tem a possibilidade desse movimento ser segurado pelas médias. Aqui agora é fazer a condução pela média, tá? Se ele romper a nossa média de 21, aqui já não fica mais interessante se manter nesse movimento, né, ou perder esse fundo. Ele já desconfigura a nossa estrutura de alta, né, que ele está formando aqui com topos e fundos ascendentes. Muito cuidado, tá?
porque fez um pullback e está fazendo um movimento um pouco mais agressivo de baixa, mas ainda assim a gente pode ter, ele pode estar respeitando a média, né? A gente consegue conduzir por elas, mas ficou um pouco perigoso, tá bom? Vamos ficar de olho aí no decorrer da semana. Agora vamos olhar os bancos aqui, galera. Começando pelo Itaú, tá? Bom, Itaú também é aquela mesma história, né? Pegou o nosso primeiro alvo aqui desse pivôzão aqui do mês projetado, tá? Então vamos ficar aqui de olho no semanal, né? Seria bem interessante se ele conseguisse cair de volta nessa região aqui, né? Na cabeça desse pivô, no 3448, para aí sim montar um outro movimento tipo de falha aqui para voltar a subir e tentar buscar ali nosso segundo alvo. Se isso acontecer, vai ser um cenário lindíssimo, né? Não estou falando que vai ser feito isso, mas enfim, vamos observar, né? Porque ele pode tanto segurar nessa região aqui, junto com o índice financeiro. Como a gente pode ver, né? Ele está exatamente na nossa média de 21, né? Região que segura bem o preço no semanal, né? E pegou alvos importantes aqui do diário, como a gente pode ver. Tanto dessa estrutura que eu projetei para vocês, ele pegou todos os alvos, quanto desse pivôzinho aqui, pegou nosso primeiro e nosso segundo alvo, tá bom? Mas tendência de baixa aqui ainda para o Itaú, né? Topos e fundos descendentes, tá bom? Mas tem um pequeno detalhezinho aqui, ó, que se a gente for olhar, parece uma exaustão, né, do movimento aqui de baixo, né, no diário. Ficar de olho nisso aí, se essa região vai segurar. O nosso índice financeiro está fazendo essa mesma estruturazinha aqui, quer ver? Ó? Vamos lá para ele lá. Ó, o diário mostrando também uma possível exaustãozinha, tá? Então vamos ficar de olho aí nessas regiões que são bem importantes que o nosso índice financeiro e banco se encontram. Tá? Mais diário, tendência de baixa, se ele romper o nosso 41,10, ele indica que ele vai para o nosso 39,87, tá bom, galera? Vamos olhar o nosso Banco do Brasil agora. Banco do Brasil, mesma coisa. Tá? Pegou todos os alvos dessa estrutura que eu projetei para vocês, veio, tá fazendo pullback nessa região, junto com média de 21, né? Pegou alvos importantes do diário. Aqui ele está fazendo um ombro, cabeça, ombro, tá? Indicando reversão de movimento, né? Aqui ele fez um pivô de continuação, fiz a projeção assim que ele perdeu o nosso pivô, pegou nosso primeiro, segundo alvo, tá? E aqui está numa região interessante, né? Porque temos esse suporte, primeiro, segundo alvo, média de 200, região de armadilha. Então, ele pode tentar montar uma reversão aqui, tá, galera? Não estou falando que isso vai acontecer. De agora, de antemão, é tendência de baixa, né? Como podemos ver. Mas vamos ver aí se essa semana o que o gráfico vai mostrar para a gente, né? Se ele vai continuar essa tendência vigente que está mostrando para a gente de baixo, ou se ele vai decidir reverter, ou enfim, né? Porque, enfim, o gráfico faz o que ele quer. A gente só sabe o que a gente faz, né? Frase aí do outro. Bom, olhamos os bancos aqui, vamos olhar agora a Petrobras. Bom, semanal. Semanal da Petrobras, ela conseguiu então pegar todos os alvos dessa estrutura do mês que eu projetei para vocês, né? Pegou nosso primeiro, segundo, último alvo e deixou um movimento aqui muito perigoso, tá? Esse martelão invertido aqui. Pode ser uma estrela da noite, isso aqui. Né? Seria melhorzinho se tivesse fechado preto, né? Ia ficar mais bonito, enfim. No diário. Diário ele conseguiu pegar todos os alvos desse pivôzinho que eu projetei, pegou o primeiro, o segundo e o último alvo também. E olha aqui como fechou o nosso diário, tá vendo? Queria que o semanal fechasse assim. Mas enfim,
toma muito cuidado aí, tá, galera? Porque Petrobras está numa região muito perigosa, muito esticado e ele pode querer virar. Não estou falando que isso vai acontecer, porque como a gente pode ver topos e fundos ascendentes, a tendência ainda é de alta. Para a gente pensar numa reversão, ele tem que fazer topos e fundos descendentes, que ainda não ocorreu. E nenhum fundo foi perdido ainda também, né? Como vocês podem ver. Mas muito cuidado aí com a Petrobras, tá, galera? Bem esticada. Vamos olhar a Vale, semanal. Bom, Vale é aquilo, né? Fiz essa projeção aqui do mês. Ela não conseguiu dar continuidade para ir ali buscar o nosso último alvo, falhou o movimento. Fiz a projeção da falha desse movimento, tá? Pegou nosso primeiro, segundo alvo, junto com o segundo alvo, a máxima histórica que ela tinha feito, tá? Então vamos observar se aqui vai ser uma região interessante para eles, né? Para eles reverterem e tentarem fazer um movimento de alta novamente, ou se realmente eles vão falhar de vez, né? E começar um processo de baixa e até possivelmente vir buscar aqui nosso último alvo, e se ele romper esse último alvo, ele vir buscar aqui a cabeça da estrutura do mês, né? Desse movimento aqui que ele pegou o primeiro, o segundo alvo, enfim. Vamos ver se ele consegue fazer esse pullback aqui no 6412, né? Para aí sim tentar reverter e fazer esse movimento de alta aqui e buscar nosso último alvo. Tá bom, galera? Mas mercado todo esticado, né? Como vocês podem ver, né? Tudo subiu muito. Juros estava para baixo, né? Juros apontando para cima. Então vamos ver aí se as coisas se invertem, né? Se juros começam a subir bem, né? Mercado afundar para o mercado ficar barato e aí sim a gente começar a comprar as ações de fato, né? Então o que eu estou esperando aqui? Eu estou esperando que o nosso juros chegue neste último alvo ou até mesmo na nossa máxima feita, tá? Na nossa última máxima feita aqui junto com o primeiro alvo. Se ele chegar em ambas essas regiões, a gente tem que ficar de olho se elas vão ser respeitadas, né? Para aí sim o gráfico começar a fazer um pullback ou até mesmo começar a agressivar para tentar fazer um movimento de baixa de curto ou até médio prazo, tá? Não sei, não diria de longo prazo, porque de longo prazo a gente acabou de passar aqui, né? Enfim. Então vamos ver se ele consegue chegar nessas regiões aqui. É interessante que ele não rompa, né? Esse nosso primeiro alvo, porque ele vai indicar que ele vai ir para o nosso segundo alvo em 16,99, né? Indicando que vai ser difícil, né? Se ele continuar subindo assim, como ele tem uma correlação inversa com as ações vão continuar caindo, né? Vai ser difícil então pegar movimento de alta das ações, mas vai ser bom, né? Quanto mais as ações caírem, melhor pra gente, comprar mais barato, enfim, surfar movimentos maiores. Mas é isso aí então, galera. Aí espera chegar nessas regiões aqui, o nosso DI, para ver se ele começa a respeitar ou montar algum movimento de baixa, para a gente começar a pensar em se posicionar nas ações, tá bom? Como a gente pode ver daí para cima, índices e ações para baixo, né? Agora é só aguardar para ver até onde esse DI vai subir e até onde as ações vão cair, tá bom? Bom, obrigado por assistir mais um vídeo, curte, compartilha, deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico importante e no meio da semana eu trago mais um vídeo para vocês atualizando o que está acontecendo, tá bom? Obrigado, um bom domingo para vocês e até a próxima.